Bom, vamos dar início à aula de hoje, né? Agradecendo a Deus por essa manhã tão bonita, né? Deus nos dá a oportunidade de aprender mais da sua palavra. E fechamento da nossa matéria de Novo Testamento 1 é hoje, né? 2 aulas. E na semana que vem, o pastor Zé Cláudio também vai ter 2 aulas para fechar a matéria de Velho Testamento 1. E aí a gente começa na outra semana com Apocalipse, né? Uma matéria também bem interessante, muita dúvida, né? Nesse livro, a gente vai estar aí assim estudando. Mas vamos agradecer a Deus, né? Orar, pedir a direção ao Senhor para essa última aula. E queria pedir, pastor Anderson, se estivesse fazendo essa oração. Senhor, Deus e Pai, agradecemos a Deus por mais um dia estarmos aqui, ó Deus, aprendendo a tua santa palavra. Tu venha, Pai, estar com o teu Espírito Santo nos guiando, nos ensinando. Ó Pai, que nós venhamos a cada dia, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento, como diz a tua palavra. O Senhor possa estar abençoando a cada aluno que aqui está, ó Pai, também dando entendimento, sabedoria. Ó Pai, que tu possa estar abençoando os professores, ó Deus querido, professor Nuno. Ó Pai, que o Senhor possa cada dia, Pai, dar conhecimento para que ele venha, Deus, que ele está nos ensinando essa palavra que é tua, Deus. Deus, todos que estão a caminho, mas debaixo, Deus, querido, nas tuas mãos, protetora, e abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Está todo mundo com a apostila aqui do Novo Testamento? Pô, pessoal, tu não vai decorar, né? Só falando bem. Quebrou. Apostila de novo. Quem não teve na última aula, nós distribuímos essa continuação da apostila de Velho Testamento. A do tabernáculo a gente pegou. Tem, né? Oi? A do tabernáculo a gente pegou. Ah, do tabernáculo pegou, né? Isso. Beleza. Tá Alguém não pegou essa do tabernáculo? bem. Eu tenho. Tem. Então tá. Hoje na matéria de Novo Testamento, a gente vai começar a falar sobre os evangelhos. Eu não estou com nenhuma cópia aqui da apostila de Novo Testamento, mas deixa eu até ver em qual página aí a gente vai começar. Acabei esquecendo a minha. Deixa eu ver. Seria Novo Testamento. A apostila cadê? Isso. Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só ver aqui. E a gente vai falar sobre a formação do Tamo no finalzinho da aula e os 4 evangelhos. Agora não precisa não. Depois, Pode botar essa. vou ficar de ferro com vocês. Ah, sim, de Velho Testamento, trabalho, né? Mas a entrega o Senhor ou entrega ele? Pode deixar comigo que eu passo para ele. Tá bom. Mas queria pedir a vocês para abrirem a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, verso 25, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? Vamos começar sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, 25. Isso, Mateus 1, 25.
diz assim, falando em relação a Maria, né? E não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Então, esse texto aqui, ele vai começar falando sobre o nascimento de Jesus, né? No início do Evangelho, e fazendo uma alusão a Maria, de que ela não conheceu José, no caso, falando a respeito do esposo, né, aquele versículo 24, a gente vai ver aqui, e não conheceu José até que lhe gerou o seu filho primogênito. Ou seja, esse versículo aqui, ele derruba a teoria da Igreja Católica de que Maria é virgem, porque a Bíblia diz que ela não conheceu José até que. Então fica bem claro que ela realmente concebeu Jesus sendo virgem, mas depois disso não, porque ela recebeu José como seu marido. E a Igreja Católica, ela traz essa falsa doutrina de que Maria é virgem, baseado até no falso conceito de que a sociedade tem de que sexo é pecado. O sexo é pecado fora do casamento, mas dentro do casamento não. Se fosse assim, Deus não teria criado Adão e Eva, né? Então a sociedade, na sua mente corrompida, tem a ideia de que sexo é algo errado, mas sexo é bênção de Deus. Uma família é uma bênção de Deus. E por isso, né, se Maria, e realmente ela, a gente pode falar isso com o católico, né, para não chocar ele, a gente pode dizer assim, olha, se Maria realmente teve outros filhos e deixou de ser virgem após o nascimento de Jesus, ela não cometeu pecado nenhum. Ela não deixou de ser uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, porque teve uma família. Pelo contrário, a família é de Deus, né? Então, mas os católicos têm essa doutrina, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Só para essa tese, só ela ter mais filhos, não tem como ela ter continuado sendo virgem se ela teve outros filhos. Isso. Uma vez eu falei isso com um católico, ele disse assim, não, mas no grego, a palavra filho e primo é a mesma coisa. Então, então, na verdade, Jesus não teve irmãos, ele teve primos. Quer dizer, mas a gente sabe no texto, né, falando ali sobre os irmãos e irmãs de Jesus, que eram irmãos realmente, né, até pelo convívio, e por causa também desse capítulo 1 aqui, versículo 25. E aí a Bíblia diz que, no versículo 24, José ele foi avisado em sonho para que não deixasse ela, porque o que ela havia, a criança que havia sido gerada nela, havia sido gerado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que José, sendo justo, intentou deixá-la secretamente. Vocês entendem por que José intentou deixá-la secretamente? Bom dia. Na cultura judaica, o noivado é equiparado ao casamento. A partir do momento que um casal se tornassem noivos, eles já estavam praticamente casados. Então, era considerado adultério a noiva trair o noivo. E aí José, né, noivo de Maria, descobre o que? Ela está grávida. Bom, ele nunca podia imaginar que era a promessa de Deus na vida da nação de que o Messias havia sido enviado, né? E muito menos que aquela criança havia sido gerada pelo Espírito Santo. E ele não tinha noção disso, ninguém podia compreender um plano magnífico desse da parte de Deus, né? Então o que ele pensa? Fui traído. Mas olha só, mesmo sendo traído, mesmo com a honra ferida, ele pensando, né, no coração dele, decepcionado, poxa, minha noiva, eu achava que era uma mulher decente, me traiu, mesmo com a honra ferida, o que ele pensa em fazer? Ele diz, olha, eu vou deixar ela secretamente, sem revelar os motivos, para que ela não seja apedrejada. Porque qual era o castigo para a adúltera e para o adúltero? Não era morte por apedrejamento? E ela sendo noiva, ela seria apedrejada.
Então, se ele se separasse dela e alguém quisesse perguntar alguma coisa, pô José, tá sabendo aí, cara? Maria tá grávida. Você era noivo dela, não era? Ele poderia dizer assim, não, olha só, não estou sabendo não, me separei dela, né? Não somos mais noivos, porque o máximo que aconteceria é que ela seria uma mãe solteira, que na época era uma desonra, mas pelo menos não iria morrer. Então, quando a Bíblia fala que José era homem justo e intentou deixá-la secretamente, era porque, olha o coração dele, né? Mesmo traído, ele decidiu elaborar um plano para preservar Maria, a vida dela. E aí o anjo avisa ele, olha, não deixa não, porque o filho que está sendo gerado por ela foi concebido pelo Espírito Santo. E aí nós temos, né, um segundo momento, Jesus entre os doutores da lei, lá agora em Lucas 2, 39 e 51. Lucas capítulo 2, do verso 39 ao 51. Gente, eu vi a Aline e a Heloísa lá embaixo. Acho que a Aline está lá no gabinete. Está conversando com o pastor Faria. Jesus no meio dos doutores. Lucas 2, né? Isso, 2 do 39 ao 51. Vamos fazer aquela leitura alternada? Começando do Fábio. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Isso, do 39 eu falei. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regenerando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, que ele serviria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filha, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes disse: Por que é que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhe sujeitos. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso. Jesus, nessa época aqui, com 12 anos, ele já tinha consciência da missão dele. E tinha uma autoridade espiritual já muito grande, né? É o Filho de Deus que estava aqui. E interessante que ele fica aqui em Jerusalém discutindo com os doutores da lei, e todos se admiravam, né? De como ele falava, da sabedoria. E quando José e Maria voltam, eles recebem uma palavra dura de Jesus e que pode parecer uma falta de respeito para com os seus pais, né?
porque após 3 dias procurando ele, a Maria fala, né? Olha, nós estamos angustiados por tua causa, você está aqui. E aí Jesus fala assim, não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? E a mesma coisa acontece no milagre da transformação da água em vinho, quando a Bíblia diz que Maria, né, fala com ele a respeito do vinho que havia acabado. Ele diz assim, mulher, tenho eu contigo. E também tem uma outra ocasião em que Jesus estava reunido com os discípulos na casa, e a Bíblia diz assim, que Maria e as irmãs de Jesus e os irmãos queriam falar com ele. Aí ele diz assim, olha, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses são os meus irmãos e minhas irmãs. Então parecia que Jesus estava desprezando a sua família ou sendo desrespeitoso com os seus pais. Mas não. Na sabedoria divina que ele possuía, ele começava a fazer com que José e Maria entendessem que ele não era simplesmente aquele garotinho que eles criaram, ele não era filho direto deles. Ele fala, olha, o meu Pai está nos céus, me convém cuidar dos negócios do meu Pai. Então a minha relação com vocês é secundária, vocês precisam começar a entender isso quanto antes. E nesse momento aqui Jesus fala isso. E ali logo depois no versículo, Lucas capítulo 2, versículo 53. Aí no versículo 51 a Bíblia diz que ele era sujeito em todas as coisas. Olha só, ao mesmo tempo que a gente encontra Jesus no templo debatendo com os doutores, sem dar satisfação aos seus pais porque havia ficado, a gente encontra já no segundo momento a Bíblia dizendo que ele era obediente em tudo. Então aquele episódio ali de Jesus no meio dos doutores foi só um choque, digamos assim, que ele deu aos seus pais, né? Para deixar bem claro de que as coisas de Deus, do Pai Celestial, o reino de Deus, estavam muito acima da sua relação familiar, da relação familiar que havia entre eles. E quando a gente olha Jesus, jamais na frente, no seu ministério, entre os doutores da lei, entre os escribas, os escribas eles tinham medo até de pronunciar o nome de Deus, de escrever o nome de Deus. E enquanto eles chamavam Deus de Pai, Jesus ousava chamar de paizinho, Abba Pai, né, a expressão que ele usa. E as pessoas se admiravam com a autoridade com que ele falava, com essa intimidade que ele tinha com Deus, porque os religiosos da época, eles falavam muito bem, eles conheciam muito bem a lei, mas não tinha essa autoridade espiritual, não havia essa intimidade com Deus. Isso daí causava admiração, porque Jesus falava com autoridade, mas eles não, eles eram meros religiosos. E nós mencionamos aqui, né, nas últimas aulas, que eles faziam muita questão da aparência, porque a Bíblia diz que eles usavam roupas com compridos filactérios. Os filactérios eram aquelas tiras de couro que eles penduravam nas roupas, e naquelas tiras de couro estavam escritos trechos da lei. Então, quem olhava, né, poxa, esses homens são tão santos que tem trechos da lei pendurados na roupa deles. Eles gostavam disso, né, de passar essa aparência de piedosos, de homens de Deus, quando na verdade a realidade era completamente diferente. E Jesus não, Jesus ele vivia aquilo que ele ensinava, tinha autoridade. Isso despertou ódio e inveja dos religiosos daquela época. E aí a gente vai agora para os evangelhos, porque a partir daí começa o registro dos acontecimentos da vida de Jesus. A Bíblia fala muito pouco a respeito da infância de Jesus, porque como nós mencionamos, né, se a Bíblia fosse conter todos os registros de tudo aquilo que aconteceu na história, não seria um livro fácil de ser manuseado, lido, né, acessível a todos nós. Seria algo, né, que nós não conseguiríamos ter acesso. Então Deus, na sua infinita sabedoria, colocou na Bíblia tudo aquilo que nós precisávamos saber, tudo aquilo que a humanidade precisa saber. Então muitas coisas sobre a vida de Jesus foram omitidas. Agora um detalhe interessante, a Bíblia diz que por causa da perseguição promovida por Herodes, Maria e José fugiram para o Egito, né? E olha a similaridade da história de Jesus,
com a história de Israel. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que a história de Israel, ela digamos assim, um paralelo com a história da igreja. Bom dia. A história de Israel é um paralelo com a história da igreja. Então, por exemplo, na história de Israel, o que nós temos? Lá no livro de Oséias, capítulo 10, a Bíblia diz assim: quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava para mim, tanto mais se iam da minha presença. Então, o primeiro Israel, que foi aquela nação tirada do Egito com mão forte através das pragas e levada para o deserto, aquele primeiro Israel, aquela primeira nação falhou, porque assim que eles saíram do Egito, logo começou a murmuração. Então era um povo rebelde. E a Bíblia compara essa nação, esse povo como menino, né? Lá em Oséias diz: quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho. Então, menino quer dizer que a nação estava começando. No Novo Testamento começa uma nova nação, um novo povo. O Israel, descendente de Abraão, já não contam mais como povo de Deus. O povo de Deus agora somos nós. Nós somos os descendentes de Abraão, os filhos segundo a fé, e não os filhos segundo a carne. Porque quem foi o filho de Abraão que herdou a promessa? Foi o filho improvável, o filho que foi gerado pela fé, Isaac. Apesar de ser filho de sangue, mas a característica principal de Isaac é que ele foi o filho da fé, porque era um filho improvável, um filho da velhice, um filho que Deus pediu a Abraão para sacrificar, e quando ele foi sacrificar, Deus disse que não fizesse. Então Isaac é o filho da fé. Isso é uma alusão à igreja, porque nós somos os filhos o quê? Da fé, da promessa. E aí, quando a gente olha essa comparação do Israel no seu início, da nação de Israel, os descendentes de Abraão segundo a carne, e os descendentes de Abraão segundo a fé, que é a igreja, nós encontramos que o primeiro Israel falhou. Porque quando o povo foi tirado do Egito, das mãos de Faraó, e foi colocado no deserto, o povo logo depois murmurou e não conseguiu sair do deserto. Agora, Jesus não. Jesus, ele é levado para o Egito quando criança, e olha o paralelo, e depois Deus chama ele do Egito, e ele sai do Egito e volta ali para aquela região da Galileia, onde os seus pais viveram com ele, Nazaré, até iniciar o ministério dele. Então olha o paralelo, Deus começa a formar um novo povo, tirando do Egito também. Quando Jesus inicia o seu ministério, para onde ele vai? Deserto. O povo também foi para o deserto. No deserto, o povo pediu pão e murmurou por causa da falta de pão. E aí o que o diabo faz com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus disse não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então olha a diferença. Naquilo que Israel falhou, o povo de Deus do passado falhou, Jesus não falhou. Ele não pecou. E ele inaugura um novo povo, um novo momento na história, onde esse povo que nasce será guiado pela fé, onde esse povo que nasce não vai ficar no deserto, vai entrar na terra prometida, onde esse povo que nasce não vai mais ser dominado e subjugado pelo pecado. Pelo contrário, nós dominamos o pecado, nós subjugamos ele, nós prevalecemos contra Satanás e contra essa natureza carnal corrupta. Então, isso começou com Jesus. E esse paralelo da vida de Jesus com a história de Israel é bem interessante. É o que a gente fala na Bíblia de tipologia, Muitas coisas que aconteceram no passado refletem o que aconteceria no futuro. Por exemplo, a morte e ressurreição de Jesus, ela foi tipificada por Jonas no ventre do peixe. E o próprio Jesus fala isso. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também convém que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois seja ressuscitado. Então, aquele momento que Jonas passou ali de angústia no ventre do peixe, apontava para o sacrifício de Jesus para a sua morte e ressurreição. E aí Jesus fala assim: assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também eu serei sinal para essa nação, para essa geração. Ele fala assim. Como assim sinal? Isso daí é imaginação minha, mas eu fico
pensando o seguinte: baseado naquilo que Jesus falou, que Jonas foi sinal para os ninivitas, a Bíblia diz que aquele grande peixe vomitou Jonas na praia, né? Quer dizer, na praia geralmente ficam pescadores, né? Gente ali tomando banho de sol, e eu fico imaginando que a cena de Jonas sendo vomitado por um peixe na praia de Nínive foi vista por alguém ou por algumas pessoas. Isso explica por que toda a cidade se converteu com a pregação dele. Porque o povo chegou logo a notícia na cidade: gente, tem um homem aí que está pregando, falando que a gente tem que se arrepender, se converter dos nossos pecados, que a gente está desobedecendo ao Deus dos céus, que ele foi trazido aqui por um peixe. A gente viu ele na praia ser vomitado por um peixe. E aí aquela notícia deve ter se espalhado. A Bíblia diz que todos os homens de Nínive, do pequeno ao grande, se converteram com a pregação de Jonas. Aí Jesus fala assim para os religiosos da época, né, que eles falam: olha, mostra para a gente um sinal. Aí ele diz assim: nenhum sinal lhes será dado senão do profeta Jonas. E o que aconteceu com Jonas aconteceu com Jesus, porque muita gente testemunhou a sua ressurreição, inclusive os religiosos, que Jesus falou, né, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Porque os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas e com aquele sinal que Deus deu, fazendo com que o peixe vomitasse ele na terra, ou seja, ele ressuscitou, né? Ninguém passa 3 dias dentro da barriga de um peixe e sai vivo, a não ser que seja propósito de Deus. E Jesus, ele ressuscitou após o 3º dia. Várias pessoas testemunharam isso, mas mesmo assim, eles permaneceram com seu coração endurecido. Quer dizer, Jesus deu esse sinal para aquela geração da sua ressurreição e eles não acreditaram. Ou seja, eles não quiseram acreditar, né? Eles viram, os guardas falaram: olha, desceu um anjo do céu, removeu a pedra. Eles disseram: não conta essa história não. Toma aqui um dinheirinho para vocês contarem que os discípulos roubaram o corpo dele. Então, foi a história que se divulgou na época por causa do suborno dos guardas. Mas Jonas foi esse tipo de Jesus, mas aquela geração não aceitou esse sinal e Jesus falou: eu sou maior do que Jonas, e nem assim vocês acreditam. Mas aí na continuação, a gente agora vai ler na apostila os evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, começando aqui por Heloísa, vamos ver os 4 evangelhos. Isso aí. Deixa eu só ver aqui essa parte aqui. Marcos, é isso mesmo, está na sequência. Ele vai falar aqui, você pode ler essa primeira página aqui. Os 4 evangelhos. Vamos dirigir agora a nossa atenção aos 4 evangelhos. Espera aí só um instante. Sim? Qual página mesmo? 10. Página 10. 10, né? Desculpa. Todos acharam? Os 4 evangelhos. Vamos dirigir agora a nossa atenção aos 4 evangelhos, uma coleção de registro muito especial quando os examinamos coletivamente. Para começar, nos encontramos perguntando: por que há 4 evangelhos, especialmente quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto? Um só não seria melhor? Como estamos tratando de escritos divinamente inspirados, a resposta final, naturalmente, é que há 4 porque Deus assim quis. Mas podemos acrescentar que existem razões claras para Deus ter feito isso. Existem 4 evangelhos em lugar de um, de modo a apresentar-nos um retrato de Cristo. Os 4 evangelhos têm cada um uma individualidade que não pode ser anulada. A unidade do tema, somada à sua diversidade, é que os torna tão interessantes à mente e tão satisfatório ao coração. Também podemos explicar a necessidade dos 4 evangelhos,
facilmente pelo fato de ter havido, nos tempos apostólicos, 4 classes representativas do povo: judeus, romanos, gregos e a igreja. Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter, às suas necessidades e ideais. Pula esse quadradinho. Nesse quadradinho aí, ele vai dizer que cada evangelho foi dirigido a uma classe de pessoas. Mateus, por exemplo, foi dirigido aos judeus. E como ele se dirigiu aos judeus, ele evita pronunciar a palavra Deus, porque ele sabia que para o judeu era, digamos assim, um sacrilégio falar o nome de Deus. Então, em vez de ele falar reino de Deus, ele fala reino dos céus o tempo todo. E aí Marcos foi escrito para os romanos, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João foi escrito para a igreja. É o que diz esse quadrado aí. Mas pode continuar. Mateus, sabendo que os judeus esperavam pela vinda do Messias, prometido no Velho Testamento, apresenta Jesus como o Messias, o Filho de Deus. O leão é o símbolo da tribo de Judá, a tribo real. Em Mateus, nosso Senhor é singularmente o leão da tribo de Judá. Isso. Aí agora, na próxima página, continua alguém na leitura. Em Mateus, o Evangelho do Rei, vê-se nos primeiros capítulos do Rei, dos judeus e, por fim, o Rei soberano nos céus e na terra, enviado para exigir sua sujeição e homenagem. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo o ideal era o poder e o serviço. Só um pouquinho antes de a gente continuar em Marcos, Mateus ele vai citar várias profecias do Velho Testamento em relação a Jesus. O tempo todo, se vocês lerem o Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Ele cita a questão da saída de Jesus do Egito, né? Do Egito chamei o meu filho. Então ele cita vários textos do Velho Testamento porque ele exatamente quer fazer esse link. Se ele estava escrevendo para os judeus, ele precisava mostrar no Velho Testamento que Jesus era o Messias prometido. Então, existem várias profecias mencionadas por Mateus do Velho Testamento, por causa do público para quem ele escreveu, né? E aí Marcos já escreve para os romanos. Continuação? Uhum. Assim Marcos escreveu Cristo, o servo fiel. Eu vou emblema do trabalho, serviu, ele representava entre os antigos do Oriente, do trabalho paciente e produtivo. A ênfase do livro se encontra no Cristo ativo, um servo forte, mas humilde. Em Marcos, o Evangelho do grande servo de Deus. Enfatizam-se os atos de Cristo, não as suas palavras. Marcos conta a lida incansável do servo de Jeová. Acabou Marcos? Acabou Marcos. Acabou, né? Os evangelhos, né, a gente precisa entender que o evangelho é abrangente, ele consegue alcançar todos os tipos de pessoas. Mas a gente, quando vai pregar ou quando vai falar para alguém, a gente não vai fazer um discurso para alcançar todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem uma EBF aqui para crianças, né? A gente vai levar uma mensagem que a criança possa entender. A gente vai fazer um evangelismo. Nós não vamos levar para o evangelismo uma mensagem doutrinária, vai ser uma mensagem de salvação. Então, quer dizer, para cada público específico, para cada situação, a gente vai fazer uma abordagem diferente naquilo que é a necessidade da pessoa. Jesus, né, ele tinha várias características, ele foi completo, perfeito. Então, nesse livro de Marcos aqui, está dizendo que ele abordou mais a questão dos atos de Jesus, do trabalho de Jesus, porque era direcionado a um povo, né, que valorizava essa questão do trabalho paciente, né?
Então, foi a abordagem que eles fizeram a respeito de Jesus. Por exemplo, a gente vai falar com uma pessoa que está passando por problemas emocionais de Jesus. A gente pode dizer para aquela pessoa, olha, Deus pode curar você dessa depressão, dessa ansiedade. Na Bíblia tem textos que falam sobre essa questão, tal. A gente vai direcionar aquele momento ali para a necessidade da pessoa. Então foi como os evangelhos foram escritos, né? Direcionado a classe de pessoas diferentes. Então, agora Lucas, né? Seria o próximo. Isso. Pode ir. Lucas escreveu a um povo culto, os gregos, cujo objetivo era atingir a perfeição e assim chegar a ser Deus. Assim, Lucas apresentava a Cristo como Filho do Homem, perfeito em tudo, cheio de compaixão e de ternura, sendo verdadeiramente Deus. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lucas 5:24. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino total, que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Isso. O livro de Daniel descreve Jesus também, né, como o Filho do Homem, aquele que desce do céu. Agora, quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente sabe que ele era 100% homem e 100% Deus. E os gregos, eles eram aquele povo que queriam em vários deuses, e os deuses deles se assemelhavam a homens, tanto que aquelas histórias dos deuses gregos de ciúme, de briga, de intrigas, ela fez com que esse panteão de deuses caísse em descrédito. As pessoas deixaram de acreditar nos deuses gregos porque viram que eram semelhantes a seres humanos, eram histórias inventadas. Então, para esse povo místico, para esse povo que, por exemplo, Paulo, lá em Atenas, né, encontra aquele monte de estátuas e diz que encontra um altar que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Esse Deus desconhecido que vocês honram sem saber quem é que eu vou anunciar para vocês hoje. Então, quando Lucas escreve aos gregos, ele está mostrando o seguinte: olha, essa crendice aí de vocês, esse panteão de deuses, essa religiosidade, isso daí é história inventada. Mas eu vou contar para vocês a realidade do Deus homem, do Deus que desceu do céu e habitou entre nós, que veio trazer salvação, Filho do Homem. Ele usa essa expressão Filho do Homem, porque Jesus ele era 100% homem, mas 100% Deus. E aí ele conta, né, ele fala a respeito do ministério de Jesus, de como ele viveu entre nós, para que os gregos pudessem saber que realmente Deus se importa com o ser humano, que Deus atua na vida do ser humano, em prol do ser humano, mas que não era nada comparado com aqueles deuses gregos, né, que eles acreditavam naquele tempo. Então Lucas foi escrito pelos gregos. E aí o último evangelho, acabou Lucas? Não, é Lucas ainda. Então continua. Em Lucas encontramos a universalidade do evangelho, que inclui os povos gentílicos no plano da salvação. Quase todas essas indicações estão ausentes nos outros evangelhos. Isso daí é importante, isso daí é importantíssimo. Para o judeu, ele achava que a salvação era para ele. Até a igreja primitiva teve dificuldade de compreender isso. A própria igreja primitiva, no Pentecoste, né, que recebeu os dons espirituais, a descida do Espírito Santo, eles se admiraram que os gentios também recebessem essa virtude, o Espírito Santo. Então, até para a igreja primitiva, essa questão estava confusa, que o evangelho era para o mundo inteiro. E aí, quando a gente tem o evangelho de Mateus, ele faz muita questão de enfatizar a salvação para os judeus. E ele fala: olha, Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento, tem profecias falando sobre ele. Agora, Lucas já aborda um outro aspecto, vai falar
da universalidade do Evangelho, da salvação, que a salvação é para todos. E se Mateus de repente falasse isso no Evangelho de Marcos, ou no Evangelho dele de Mateus, as pessoas nem leriam, né? Não aceitariam essa doutrina de princípio, não entenderiam ela. Jesus, quando falou sobre isso, ele quase foi apedrejado. Ele falou assim: olha, nos dias de Elias havia fome e seca na terra, mas o profeta Elias não foi enviado para ninguém do povo de Deus, foi enviado por uma viúva de Sarepta, que era uma cidade que não tinha nada a ver com a nação de Israel. E aí ele vai falar sobre outros exemplos, ele fala sobre Raabe, né? Quer dizer, então Jesus já começa a dar a entender que a salvação era para todos, que ele veio para todos. Mas para o judeu era muito difícil aceitar e entender isso, tanto que ele quase foi apedrejado quando ele falou sobre essa questão. E a igreja primitiva também custou a entender, por isso o Evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, aborda esse assunto que não é abordado por quase nenhum outro evangelho. Jesus é a luz para a revelação dos gentios. A citação do trecho em Isaías 40 inclui as palavras: e a toda a carne verá a salvação de Deus. E a genealogia de Jesus não remonta somente até... Você pode falar comigo que eu estou sem luz. Abraão. Como se vê em Mateus, mas até Adão, progenitor da raça humana, Jesus chamou a atenção que Elias foi obrigado por uma viúva fenícia e não por uma israelita. E para o fato que Eliseu curou a um leproso sírio, e não um leproso israelita. João, ao escrever, tinha em mente a igreja, pois já... Só até que agora a gente já entra em João, né? Agora, um outro detalhe importante que ele menciona é a genealogia. A genealogia de Mateus remonta a história de Jesus até Abraão. Agora, Lucas não. Lucas começa de Adão. Ou seja, ele mostra que Jesus ele veio para toda a raça humana, para os descendentes de Adão. Já Mateus só fala da genealogia até Abraão, porque era o que interessava para os judeus, saber que Jesus ele era descendente de Abraão, da tribo de Judá, filho de José, que era descendente de Davi, era o que eles precisavam entender e conhecer, né, naquele momento. E agora o Evangelho de João, escrito para a igreja, outra pessoa pode estar lendo. Mas alguma dúvida até aqui, algum comentário a fazer? Não? João, ao escrever, tinha em mente a igreja, pois já fazia muitos anos que Cristo havia sido crucificado, e as verdades do Evangelho estavam sendo esquecidas. Por isso, João, vendo as necessidades dos cristãos de todas as nações, apresenta as verdades mais profundas do Evangelho. João é um livro de profundidade teológica muito grande. Enquanto os evangelhos eles narram mais os fatos sobre a vida de Jesus, João ele já começa o capítulo 1 fazendo uma revelação profunda. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Ele diz, né? O verbo estava entre nós, era a luz dos homens, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. E a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele começa o capítulo 1 apresentando Jesus como Deus. E quer dizer, isso daí já era uma revelação para a igreja. Porque se ele imagina Mateus fazendo isso no primeiro capítulo dele, o judeu ia pegar aquela carta e ia jogar longe, não ia aceitar nunca, né, que Jesus fosse apresentado como Deus. Eles não entendiam isso, mas a igreja sim. Ia colocar como se Mateus estivesse blasfemando contra Deus. Exatamente. Ia dizer que era blasfêmia. Quando Jesus falou que era filho de Deus, foi outro ponto tenso do ministério dele, que os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, né? E você se faz filho de Deus igual a Deus. Ele falou, olha, a Bíblia não diz que nós somos deuses. Quer dizer, Jesus ali encontra uma saída no Velho Testamento para demonstrar de que ele não está falando nenhuma bobagem, porque
Na verdade, não só ele era filho de Deus, mas ele é o primogênito de muitos irmãos. E nós somos também. Então nós temos a essência de Deus, nós temos a natureza de Deus. Assim como os filhos do pecado têm a essência e a natureza do próprio Satanás. Jesus falou: o pai de vocês é o diabo. Ou seja, quem é filho do diabo tem a natureza do diabo, tem as tendências que o diabo tem e vai fazer aquilo que o diabo quer que faça. Por isso vão para o inferno também. Como pode um filho do diabo que foi expulso do céu ir para o céu? Como pode alguém que tem a natureza de Satanás morar no céu? Então não tem esse negócio de que no final das contas Deus vai perdoar todo mundo e vai levar todo mundo para o céu. Não tem isso, né? Quem morrer e partir desse mundo com a natureza do diabo, sem ter sido transformado, sem ter recebido aquela natureza espiritual transformadora do novo nascimento, uma nova criatura, não tem como essa pessoa ir para o céu. Essa pessoa vai para o inferno junto com o diabo. Então, nós que somos filhos de Deus, carregamos essa essência, essa natureza divina, né? Fomos regenerados, temos o Espírito Santo de Deus. E Jesus fala sobre isso, ele sendo primogênito entre muitos irmãos, tendo essa essência, sendo ele próprio Deus, né? Mas eles não entenderam esse discurso e também quiseram matá-lo quando ele falou que era filho de Deus. Por isso o Evangelho de Mateus nem pensa em tocar nesse assunto, né? Ao contrário de João. Acima de qualquer consideração, entretanto, João é o Evangelho da fé. De fato, o verbo crer é a palavra-chave do presente Evangelho. Cristológica em seu conteúdo. Essa fé salienta supremamente a divindade de Jesus como Filho de Deus único e preexistente, o qual, em obediência a seu Pai, tornou-se um real ser humano a fim de morrer sacrificialmente em vistas à redenção da humanidade. Tal ênfase se opções a negação de sua humanidade, de sua morte, conforme faziam os gnósticos primitivos e hereges cristãos que pensavam que tudo quanto fosse material ou físico teria de ser mal. Assim, viu muitas falsas doutrinas, né, no início da igreja primitiva. Uma delas é de que tudo que era material era ruim. Então eles diziam que Jesus era um espírito, não havia vindo em carne, mas a Bíblia diz bem claramente que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então os gnósticos, eles tinham essa doutrina e ela foi combatida nas cartas, né, de Paulo, para que a igreja não caísse nessa mentira, né, de seguir por esse caminho. Assim, não só a deidade de Jesus é esclarecida, a começar pela declaração: o Verbo era Deus, e muitas vezes destacadas por todo esse Evangelho, mas também é posta em realce a sua humanidade, e o Verbo se fez carne. Jesus cansou-se e sentiu-se sede. E os evangelhos nós temos um quadrúplo retrato de Jesus, o real Messias judeu, em Mateus, o divino servo trabalhador, em Marcos, o Salvador universal, em Lucas, o Filho encarnado de Deus, em João, o próprio Jesus produziu essa fé cristológica ao apresentar uma série de reivindicações pessoais, utilizando-se da expressão "eu sou" no quarto do Evangelho. Isso, a expressão "eu sou", a gente ouve ela pela primeira vez lá na sarça ardente, né? Quando Moisés encontra com Deus e ele pergunta: quando eu for aos filhos de Israel, o que eu vou falar a respeito do Senhor? Quem o Senhor é? E aí Deus diz assim: eu sou o que sou. Eu sou, quer dizer, não tem como a gente definir Deus, ele é o que é, ele está acima da nossa compreensão.
E Jesus, no Evangelho de João, ele se apresenta como eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele se apresenta como esse eu sou, como aquele que é capaz de suprir todas as necessidades do ser humano. E é importante a gente ter isso em mente. Jesus, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Porque eu já ouvi comentários de pessoas dizerem assim: foi mole para Jesus ir para a cruz porque ele era 100% Deus. Não foi mole não, ele estava como 100% homem. Teve fome, teve sede, sentiu dor. Então, nós não podemos... Na tentação também ele era 100% homem. Exato. Porque Deus não é tentado por ninguém. É verdade. Exato. Boa observação. Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Isso. Ele era 100% homem. Porque muitos creem no Pai, né? Mas não no Filho. Estou querendo dizer em relação à coletia, fala certo de Jeová, né? Muitos creem no Pai, mas não creem no Filho. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Entendeu? Aí eu não consigo entender essas pessoas que creem em Deus, em Jeová, mas não creem no Filho Jesus. O que veio, né? Morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado, o preço já foi pago, né? Aí eu fico querendo entender, né? Porque no caso de Jesus é 100% homem e também 100% Deus. Né? Isso. Mas o próprio Jesus falou, né, em João 3,16, que Deus enviou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, realmente, nem todos vão crer em Jesus. A Bíblia fala que a fé não é de todos. E lá em Salmos capítulo 22, a Bíblia vai falar a respeito de Jesus claramente, Salmos 22. E tem um texto de Salmos também que diz assim: beije o filho para que não se ire, falando para que nós reverenciássemos o filho, recebêssemos o filho, tratasse bem o filho, para que o pai não se irasse. Então, nesse contexto, nós podemos observar que a rejeição ao filho mostra claramente uma rejeição ao pai, porque Jesus ele é a revelação máxima de Deus. E Deus fez isso de forma muito didática. A Bíblia diz assim, que Deus se revelou de muitas formas e de muitas maneiras, mas por último tem se revelado a nós através do Filho, o qual é a expressa imagem da sua glória. Então Deus se revelou através de Moisés e da lei, através dos profetas, através de Noé, que foi pregoeiro da justiça, né? E falava: olha, se arrependam, vai haver um dilúvio. E o pessoal debochava dele: nada, você está maluco, construir um barco num lugar que não tem água. Então, Deus se revelou ao longo da história de diversas maneiras à humanidade. E todas essas revelações, elas foram, digamos assim, parciais, porque a revelação máxima de Deus à humanidade é Jesus, né? Ele consegue realmente expressar tudo aquilo que o Pai representa na sua pessoa, porque Ele também é Deus. Agora, então, se uma pessoa não consegue aceitar e compreender a revelação de Jesus, essa pessoa está perdida, porque não tem como Deus fazer algo mais didático, algo mais claro para a humanidade. E foi aquilo que nós falamos. O grande divisor de águas em relação a crer e não crer não está relacionado à questão da fé propriamente dita também, mas ao pecado. Porque quando a Bíblia fala em Apocalipse, isso nós mencionamos na última aula, é o seguinte, em Tessalonicenses, quando a Bíblia fala do anticristo, a Bíblia diz assim: Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque tiveram prazer na iniquidade. Então, aquelas pessoas que receberam a marca do anticristo, da besta, a gente vai ver na aula de Apocalipse, aquelas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo, elas não foram enganadas. Coitadinho, receberam a marca da besta porque não tinham o que comer em casa, e a Bíblia diz que só podia comprar e vender quem tivesse a marca, e eles colocaram a marca para
conseguir ir no mercado comprar algo para comer, o filho estava em casa passando fome, nada disso. A marca da besta tem a ver com a adoração a Satanás, porque a Bíblia fala que as pessoas receberam a marca e adoraram a imagem da besta, e em Tessalonicenses vai mais fundo, diz que eles foram entregues à operação do erro para crerem na mentira porque tiveram prazer na iniquidade. Então, o que acontece que nós falamos na última aula? Deus ele se revela a todo ser humano. Deus ele fala a todas as pessoas. Mas tem gente que gosta do pecado. Tem gente que gosta da vida errada. E ele não vai crer, ou seja, a fé dele não vai ser unida à atitude, à ação, porque ele quer continuar vivendo uma vida de pecado. Ele até reconhece que Jesus é bom, crê em Deus, mas essa fé não aproveita de nada, porque não é unida à ação. É aquilo que a Bíblia fala em Tiago, que a fé sem obras ela é morta. E a Bíblia fala daquele povo que peregrinou no deserto, que a fé deles não, quer dizer, que nada se aproveitou a fé daquelas pessoas, porque não chegou a ser unida à ação. Então uma pessoa ouve falar de Jesus, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então imediatamente isso é automático. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, a fé vai ser produzida no seu coração. Ela vai entender, há algo diferente nessa mensagem. Essa mensagem falou comigo. Algo de especial no Evangelho que o ser humano percebe. Mas aí vem aquela questão, a pessoa vai se render? Vai tomar uma decisão? Vai realmente se entregar? Vai deixar, está disposta a deixar a vida de pecado? Então, se aquela fé gerada no coração, ela não for unida à ação, ela não adianta de nada, é uma fé morta. Então, o grande problema das pessoas é que tem tudo para acreditar. Ouve a mensagem do Evangelho, e a fé é gerada no coração, sabe que tem algo diferente nas palavras da igreja, tanto que aqueles soldados que foram enviados para prender Jesus, disseram assim, nunca ninguém antes falou como esse homem. As pessoas olhavam Jesus e viam que havia algo diferente. Nós falamos aqui sobre Pilatos, naquele momento em que ele começa a dialogar com Jesus, ele se apavora. Quem é você? O que é verdade? E Jesus diz, meu reino não é desse mundo. Ele fica mais apavorado ainda, porque ele via em Jesus alguém diferente. Ele sabia que estava diante ali de algo sublime, de alguém sublime. E aí, a exemplo de hoje, do que acontece hoje também, as pessoas vêm à igreja, são tocadas por Deus, Deus fala com elas, elas entendem a mensagem do Evangelho, mas têm prazer no pecado. E aí não querem se render, não querem se entregar. Então, não creem, não dão aquele passo de fé e não acreditam na mensagem do Evangelho, não dão crédito, a fé não nasce no seu coração de forma a que eles possam se entregar. Então, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como Pilatos viu em Jesus, que ele era tinha algo diferente, Isso. Assim também, nós também temos algo diferente, Exato. A esposa falou para mim, ela olhava para mim e via algo diferente em mim. Aí sempre orava, afastado, orava e Deus fez a obra. Maravilhoso. E eu posso dar um testemunho aqui, 2 minutinhos? Sim, claro. Então, na próxima aula você estava falando, aqui na sala de aula, em relação, a gente estamos todos aqui, fazendo essa aula, estudo de teologia, e a gente não sabe o propósito de Deus lá na frente, Você falou, Deus, ele faz as coisas, a gente não entende, Então, mas lá na frente, a gente vai entender o propósito de Deus. E eu estava aqui nesse mesmo lugar, e depois que o pastor Bruno entrou na sala de aula, o pastor Zé Carlos saiu, eu comecei a sentir uma coisa diferente, só que eu não estava entendendo. Por isso é bom a gente estar orando e pedindo discernimento ao Senhor, Ele que pode nos dar. E minha esposa não assistiu ao culto, ela foi para casa da mãe dela. E quando eu saí, eu fui de carona com o Gustavo hoje não está aí, tá gripado, E eu fui com ele, chegando lá, e eu já cheguei, abrindo, ela estava sentada conversando com a mãe dela,
eu cheguei já louvando esse louvor. Recebe a cura, recebe a unção. A gente canta sempre na geração aqui do sábado, né? E ela ficou assim feliz, eu cheguei alegre, né? E comecei, o Espírito Santo começou a me usar e falar. Foi assim, mais ou menos 10 minutos. E ela não estava sendo convertida ainda, né? E fui falando que o Senhor fez na vida da minha mãe há 4 meses atrás. Minha mãe também aceitou Jesus. Meu irmão Paulo também aceitou Jesus também, já tem uns 5 meses atrás. E meu irmão que faleceu também, próximo de morrer, aceitou Jesus também. Então Deus tem feito milagre assim na minha família e fez na mãe dela também nesse domingo passado. Amém. A Paulo estava ali e depois desse louvor eu comecei a cantar Noites Traiçoeiras. Ela falou, não canta não que eu vou chorar. Aí minha esposa entrou e começou a falar, né, em relação, por que você chora? Você sente esse vazio na sua alma? Aí começamos, né, a trabalhar e falar, e ela no final, depois de 20 minutos, com a própria boca, ela falou, eu aceito Jesus como Senhor Salvador da minha vida. E começamos a dar glória, eu comecei, né, a estar orando, né, e no final de tudo, cantamos esse louvor Noites Traiçoeiras, e ela cantou conosco, foi assim, um mover de Deus tremendo e maravilhoso. Aí o Espírito Santo me lembrou, a qual você falou aí, que Deus faz as coisas que a gente não entende. A gente vai entender lá na frente, né, as coisas que Deus faz, né? Então foi algo maravilhoso, né? Algo tremendo, né? Interessante que Jesus fala assim, todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus saberá que a minha doutrina é verdadeira. A palavra de Deus é verdade, o que Jesus falou é verdade. Então, logo se existe alguém com o coração disposto a conhecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, quando essa pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, ela vai abraçar, ela vai entrar de cabeça, porque ela vai saber que aquilo ali é aquilo que ela procura a vida inteira, vai preencher o vazio do coração dela. O problema é que as pessoas, elas às vezes querem continuar vivendo a vida errada. Então ouve a mensagem do Evangelho, sabe que tem algo especial, mas não dão crédito, como aconteceu com Pilatos. Pilatos viu que estava diante de alguém especial, mas a preocupação dele era o quê? O cargo político que ele tinha. E aí foi exatamente, olha como é que o diabo é sujo, o ponto fraco que os religiosos da época viram em Pilatos para poder forçá-lo a condenar Jesus à morte. E aí eles disseram assim, se você soltar esse homem, você é inimigo de César, porque esse homem diz que é rei. Aí ele falou, opa, vou perder minha boquinha, vou deixar de ser um dos tetrarcas, né, dessa região aqui, vou ter que enfrentar César, a fúria de César? Não. Então é melhor eu, né, fazer o que eles estão pedindo. Aí lavou lá as mãos, né, como se não fosse culpado daquela condenação de Jesus, e era, porque Jesus falou, aqueles que me entregaram a você, maior pecado tem, mas ele tinha pecado também naquela condenação de Jesus. E aí, né, entregou Jesus aos religiosos da época para ser crucificado. E ainda disse para ela também, né, em relação, se a senhora for para o inferno, ela terá fome e terá sede. Será atormentado né, pela sua consciência, né? Tudo que foi falado aqui na terra para você vai ser atormentada lá. E ela ficava olhando para mim assim, né? E ela foi olhando as lágrimas descendo e o Senhor fez a obra. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Que horas são, gente? Falta ainda 10 para 10. 10 para 10? 16 para as 10. Opa, temos ainda 15 minutinhos. Então, vamos ver essa diferença entre os evangelhos. Agora, uma outra característica dos evangelhos que é interessante. A gente viu aqui que eles foram escritos para públicos diferentes, né, para grupos de pessoas diferentes. Agora, a gente vai ver também que a visão deles de determinados fatos eram diferentes. Se Deus respeita isso tem uma aplicação muito boa para a igreja. Abre alguém. Vamos começar aqui pela linha. Ali, Marcos 5, do 1 ao 20. Do 1 em diante, aliás. Marcos capítulo 5, do 1 em diante. Leonardo, Mateus 8, do 28 em diante. Marcos 5, do 1 em diante. Mateus 8, do 28 em diante, Léo. E Lucas 8, do 26 em diante. Pode ler, Lohan. Lucas 8, do 26 em diante. É o episódio do endemoniado gadareno.
versículo 1. Isso, Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. E depois a gente vai para Mateus 8, a partir do verso 28, e também Lucas 8, a partir do verso 26. Aline, pode começar. Marcos capítulo 5. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Só até aí, olha só, quem que saiu ao encontro dele lá no iníciozinho? A Bíblia fala que são quantos homens? Acho que é o verso 2, né? Um homem saiu ao encontro, né? Agora, a próxima leitura, Mateus 8, 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados. Saíram ao encontro 2 endemoniados. Marcos diz que é um e Mateus diz que são 2. É nesse foco aí que a gente vai parar, né? E agora Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa. Só até aí. Então, Marcos e Lucas dizem que é um homem. Mateus diz que são 2. E aí, algumas pessoas que não conhecem alguns princípios de interpretação da Bíblia vão dizer que a Bíblia tem erros, que não é a palavra de Deus porque ela está errada. Porque um diz que é um, outro diz que é 2, e aí a gente vai entender. O que vocês acham? Por que existem esses relatos diferentes? Qual foi a visão que cada um aqui teve do fato que fez com que fosse relatado, né? Um e o outro falou que eram 2. Esse Marcos aqui, do Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos, é aquele companheiro de Paulo nas suas viagens, né? E ele foi um dos discípulos de Pedro. Então ele não, muita coisa ele ouviu de Pedro, né? Já Mateus não, Mateus estava lá. Quando aconteceu esse fato aqui, Mateus era um dos apóstolos que estavam lá. E aí, Lucas também era um dos que estavam lá. E a gente tem aqui visões diferentes. O que vocês acham que pode ser essa diferença do texto? Alguma ideia? Quem está lá acha mais fácil contar do que quem ouviu de outra pessoa. Isso, só que Marcos ele fala a mesma coisa que Lucas, e Lucas estava lá também, que era um endemoniado. Olha, a gente se depara com esse confronto, né, com a nossa fé constantemente, pessoas que dizem, olha, a Bíblia está errada, a Bíblia tem erros. Como é que você pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus se aqui diz que é 1 e ali diz que é 2? E outros textos da Bíblia complicados de se interpretar que as pessoas usam para tentar confundir, né? E aí, nesse caso aqui, Deus ele respeita a visão de cada pessoa, né? Por exemplo, Deus ele respeita como cada um escreveu a Bíblia. Quando o apóstolo Pedro ele vai escrever a sua carta, ele diz assim, que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de se entender, que as pessoas torcem para a sua própria perdição. Então Paulo era um homem mais culto, e a linguagem, né, a crítica textual do Novo Testamento traça o perfil da escrita de Paulo e observa claramente que ele era um homem com uma cultura maior do que Pedro.
mas ambos foram usados por Deus. E Deus não interferiu no jeito deles escreverem, na forma deles interpretarem determinados assuntos, até pelo conhecimento que cada um tinha. Mas Deus se valeu da visão de cada um, do jeito de cada um, para fazer a Bíblia completa. E aí, qual é a explicação dessa divergência aqui dos textos bíblicos? É que Mateus descreveu o fato numa visão ampla, porque ali realmente eram dois endemoniados. Então ele descreveu o fato em si. Ele viu vindo na direção de Jesus dois homens endemoniados. Agora, por que Marcos e Lucas falam que é um? Porque eles só deram ênfase ao porta-voz, aquele que conversou com Jesus. De repente, o segundo ficou mais afastado. Até porque Jesus só trava o diálogo com um dos endemoniados, né? Então eles quiseram descrever o fato, eles acharam mais importante mencionar aquele que conversava com Jesus, enquanto que o outro ficou mais distante da dele. Eles não acharam importante mencionar a presença de um segundo endemoniado. Já Mateus não fala de dois endemoniados. Então não é que o texto esteja errado, é porque foram visões diferentes daquele fato, daquele acontecimento, e Deus respeita isso. O Espírito Santo, quando inspirou os escritores bíblicos, ele não, vamos dizer assim, se apossou dos homens que escreveram a Bíblia e fez com que a mão deles, no automático, escrevesse tudo o que ele quis. Não. O Espírito Santo inspirou, mas respeitou também as impressões que cada um teve, as experiências de cada um. E aí, na Bíblia, cada escritor coloca lá do seu jeito, relata da forma como viu, e Deus respeita isso, mas mesmo dentro da visão de cada um, Deus usa isso também para o seu propósito. Porque a igreja não é assim? Igreja, quando a gente, por exemplo, uma vez eu ouvi isso e é interessante, quando a gente prega uma mensagem, às vezes um entende de um jeito, outro entende de outro, e o Espírito Santo ministra no coração de cada um conforme a necessidade. Você, quando prega uma mensagem, as pessoas não vão todas entender do mesmo jeito. De repente, uma pessoa vai dar mais ênfase a um ponto da mensagem: poxa, isso daqui é para mim. Já outro não vai nem ligar para aquilo ali, vai já se concentrar no outro ponto da mensagem. E a igreja, ela é essa diversidade de formas de pensar, de dons e talentos, de forma de ver uma determinada situação. Às vezes a gente vai, por exemplo, numa assembleia da igreja, tomar uma decisão. Aí se coloca um assunto para ser debatido, e aí um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e às vezes já tem um conflito, porque a opinião de cada um referente à ação que tem que ser tomada é diferente. Mas isso é igreja, a gente tem que respeitar essa diferença, a gente tem que respeitar o irmão. Se Deus respeitou isso na Bíblia, a individualidade de cada pessoa, na forma de escrever e de relatar os fatos, muito mais a gente tem que respeitar na igreja, na vida da igreja, de saber que as pessoas são diferentes, E uma igreja forte é justamente uma igreja que preza e preserva essa individualidade, essa diferença de cada um. Porque se todo mundo pensasse igual e agisse igual, eu acho que nós não seríamos tão eficientes, com certeza não seríamos tão eficientes, Porque aquilo que eu não consigo fazer, o Timóteo consegue. Aquilo que o Timóteo não consegue fazer, o Fábio consegue. E assim a gente se completa, Aquilo que eu não consigo enxergar, o outro enxerga. E na família, a gente vai falar hoje aqui sobre marido e mulher, naquele texto polêmico que nós falamos de Timóteo, vai ser a segunda aula. A mulher completa o homem e o homem completa a mulher, porque geralmente a mulher consegue enxergar coisas que o homem não vê. Então é interessante nessa relação entre marido e mulher, de família, de igreja, e na Bíblia a gente tem também essa diversidade. Amém? Amém. Tem a questão da tradução também. Isso Porque tem gente que traduz a parte que Deus se arrependeu. Não sei se você já esqueceu. Tem gente que puxa essa parte e diz que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Isso. E a Bíblia diz que Deus não se arrepende.
Mas a tradução correta não é se arrependeu, é pesou no coração. Se entristeceu. Isso aí. Mas em algumas traduções diz que se arrependeu. Aí a pessoa aproveita e fala, então tá errado. Se se arrepende, como é que ele se arrependeu? Eu vi no Facebook um negócio tipo, um ateu falar um cristão novo convertido. Fez várias perguntas. Existe um livro que manda matar os filhos, manda matar as adúlteras. Você acredita nesse livro? Aí o cara, não. Esse livro faz isso, tipo pegando as coisas que antigamente era deixado, entendeu? Pegando tipo as coisas do Velho Testamento, cara, não, ele sabe qual é o livro que eu estou falando? Aí o cristão, qual? Ele é a Bíblia. Aí, tipo um meme dele, olhando assim, meio assustado. Um ateu pegando ele de surpresa, entendeu? Uma vez eu postei um vídeo de uma devocional que eu gravei e o camarada ele postou no comentário do meu vídeo exatamente isso, né? Você acredita num Deus que manda matar crianças, que manda... Isso mesmo. E até eu gravei uma devocional, depois eu vou até postar no grupo, explicando, né, no Velho Testamento por que Deus agia dessa forma. Um dos comentários que eu fiz é o seguinte, por exemplo, o único que tem o direito de tirar a vida é aquele que dá. O ser humano não pode matar ninguém, tá? Tanto que a Bíblia diz, não matarás, mas Deus pode matar, porque Ele dá a vida. E quando Deus mandou matar crianças, naquele contexto ali do Velho Testamento, não é porque Deus foi cruel com uma criança, é porque a visão de Deus é uma visão eterna. Deus não vê apenas o presente, né, a vida terrena, Ele vê a eternidade. E Ele viu que aqueles povos que Ele mandou matar, incluindo crianças, eram povos bárbaros e cruéis. Eles faziam, por exemplo, tem registro no Velho Testamento, de que eles entregavam os filhos a Moloque. Moloque era um deus. Quando você sacrificava os filhos para aquele Deus, você queimava eles vivos. Pegava uma criança viva e jogava no fogo, em adoração àquele Deus. Então, qual era o destino daquelas crianças que Deus mandou matar? Morrerem queimadas pelos seus próprios pais, se tornarem tão ímpios e tão cruéis como eram os seus pais, porque era gente perversa, que Deus, quando mandou exterminar, porque não tinha jeito, não tinha outra solução, e se aquelas crianças permanecessem vivas, os pais seriam mortos. Suponhamos que as crianças permanecessem vivas. Elas iriam, talvez, se ressentir da morte dos pais, iriam se tornar adultos amargos, iriam querer vingança, iriam se tornar pessoas ruins como os seus pais eram. Então, vendo a eternidade, o que Deus pensou? Eu vou mandar matar essas crianças e trazê-las para mim. Porque o que Jesus falou de uma criança? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de trás é o reino dos céus. Então foi muito menos doloroso uma criança daquela ser atravessada por uma espada e morrer em alguns segundos, do que permanecer vivo e experimentar todo o sofrimento da vida e no final ainda ir para o inferno. Então Deus, na sua soberania, quando mandou matar as crianças daqueles povos, Ele sabia o que estava fazendo. Só que a gente, né, na nossa visão limitada de vida, visão terrena, alguns acham que Deus foi cruel ao matar uma criança. Mas tem muita gente que pega esses vídeos que a gente posta, né, ou alguns comentários e coloca esses questionamentos. Depois foi bom você lembrar que eu vou depois colocar esse vídeo lá no nosso grupo, só para a gente estar dando uma... Que é bom. No caso, a visão que ele tinha, no caso, ele via crianças também, no caso, você quer dizer? Oi? A visão que Deus mandou matar as crianças. Você está falando aí, questionando, né? Na visão que ele tinha da eternidade, ele via crianças, pequeno, grande. Isso, ele sabia que as crianças que morressem iam para o céu. Porque uma criança ela não vai para o inferno, ela é inocente. Então, morrer quando se é criança, por uma pessoa que se ficasse adulto iria para o inferno, é lucro. Porque aqueles povos eram bárbaros, eram cruéis, aquela raça ali, tanto que Deus falou para Abraão, a sua geração vai ser levada cativa para o Egito, porque a medida de iniquidade dos amorreus, dos jebuseus, dos fariseus ainda não encheu. Ou seja, o pecado tem um limite. Deus vai apurando, chega uma hora que a medida enche.
Quando a medida enche, acontece como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que desceu o fogo do céu e destruiu todo mundo. A medida de iniquidade da nossa geração está enchendo, está muito próximo de transbordar, eu acredito. A vinda de Jesus está próxima, pelo que está acontecendo. Está pela graça mesmo. Oi? Eu acho até que já transbordou, porque está pela graça mesmo. Pela graça, é verdade. Você, quando Deus fala basta, não basta, né? Embaixo. Acabou. Se continuar desobedecendo. Isso. Então, quando a nação de Israel voltou do Egito, aquela medida de iniquidade que Deus tinha falado para Abraão já tinha enchido. Ou seja, aqueles povos já tinham passado dos limites, já não tinha mais como continuar a vida. Eles eram bárbaros, não havia justiça, só havia violência, era desgraça em cima de desgraça. As crianças sendo queimadas vivas. Então Deus falou, não tem jeito para essa gente não, mata todo mundo. E foi um erro da nação de Israel não ter exterminado aqueles povos. Eles não mataram como Deus mandou matar. E aqueles povos depois se viraram contra eles. Foram desobedientes, né? Acho que até mesmo isso Deus já estava dando, né? Pelo futuro, aqueles povos iam se levantar contra o povo dele, por isso a ordem dele para exterminar, para evitar também o mal no futuro. Como o Senhor disse, né? Deus me vê no ventre da minha mãe, vê a minha morte, me vê na vida eterna, ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Ele tem essa percepção, né? A história que a gente pode trazer é quando o povo de Israel vai passar pelo povo amalequita, né? E os mensageiros vão falar, né? A gente só quer passar pela terra, a gente só quer atravessar. E eles falam, olha aquela multidão, eles falam, vocês vão acabar com tudo, vão beber a nossa água e não permite. Aí é onde Deus vai falar que futuramente é exterminar os amalequitas da terra e dar a ordem a Saul, para Saul acabar com aquele povo ali. Aonde Saul vai lá e não deve, Deus fala, mata menino, mata criança, mata os animais, mata tudo. E Saul, o rei Saul pega, né, os gados, pega o rei, pega o tesouro e traz aonde Samuel vai falar para ele, por que você desobedeceu a ordem que Deus te deu? Por você ter rejeitado a ordem de Deus, hoje você também é rejeitado. Ou seja, Deus, ele muitas das vezes está vendo todas as coisas, ele já preveu o futuro daquela nação ali que vai se levantar contra o povo dele. E se Deus mandou matar é porque não era para continuar vivo, né? E Saul não matou e a situação se complicou mais na frente, né? E aí a gente vê caso de crianças, né? Deus olha para aquelas nações e tem lá aquelas crianças, né? 2 crianças. Se continuassem vivas, iriam para o inferno. Então Deus fala assim, bom, já que eu vou destruir essa nação, essas nações que não tem mais jeito para eles, eu vou fazer um favor para essas crianças, eu vou mandar matar elas também para trazê-las para perto de mim. Eu vou poupar elas de um futuro de desgraça e elas irem para o inferno no futuro. E mandou matar todas as crianças também. Não foi um ato de crueldade como foi o Faraó, que mandou matar os meninos da idade de Moisés por pura ambição egoísta de não querer que o povo se multiplicasse, né? E não foi também o caso de Herodes, que mandou matar as crianças porque não queria que o rei nascesse e tomasse o lugar dele. Eram visões completamente diferentes, não dá nem para... É impossível comparar, né, o Faraó e Herodes quando Deus manda matar crianças. Mas um ímpio, um ateu, uma pessoa que não conhece a verdade, vai usar esse texto para tentar confundir, né? É isso, vamos parar para o nosso café?